Pronto. Então, só aqui fazer uma breve apresentação. Eu e a Isa trabalhamos atualmente na mesma equipa, para o mesmo cliente, que é uma seguradora. Nós fazemos projetos para diferentes áreas de negócio, sejam elas o marketing, uma área financeira. Desenhamos tanto aplicações mais internas, como outras voltadas, para o cliente, ok? Uma das nossas bases de trabalho atual é o Style Guide, da OutSystems, e damos suporte a uma equipa de Business Analyst que, no fundo, partilham connosco as necessidades que vão recolhendo junto destas áreas de negócio. Partilham connosco um documento com user stories, e nós vamos dando suporte na parte de construção de mockups, e vamos afinando a interface e a experiência. Neste workshop, o nosso objetivo é fazer uma abordagem sobre o conceito de design, de uma forma ampla. Depois passamos para os fundamentos do UX UI design, a atitude do UX UI designer e as fases do nosso processo de trabalho em equipa, e vamos também passar brevemente por alguns casos práticos sobre o olhar das heurísticas de Nielsen, que é um dos teóricos do UX UI design. Eu não sei se vocês estão agora aqui a ver o que é o design, funcionalidade e estética. Sim. Isa, não? Estão a ver? Ok, pronto. Então, aqui começando pelo design, e esta dicotomia entre a funcionalidade e a estética. Nós escolhemos um exemplo de um objeto, um símbolo do design, que é o espremedor de citrinos do Philip Stark. Isa, eu não sei se és tu que estás aqui a gerir. Sim, sim. Estão a Ok. ver o primeiro exemplo Espera aí, é que eu não estava aqui a da ver. imagem? Eu não estou a ver. Não sei Não? se os Estão? colegas conseguem ver. Sim, Para mim sim. aparece. Sim, Ok. sim, para mim também. Vocês conseguem ver? Sim. Ok. Sim. Não, eu não estou a conseguir ver, mas pronto. É estranho. Não faz mal. Então, eu vou continuar, desculpem. O espremedor de citrinos é um exemplo, é um símbolo para o design. Porquê? Porque trouxe uma reflexão. Apesar de cumprir a sua funcionalidade, não é prático. Ao usarmos o espremedor, acabamos por sujar a bancada, não conseguimos fazer uma retenção também dos sólidos, e também é difícil de lavar manualmente e pode até ser relativamente perigoso por causa das pontas afiadas. O Philip Stark acreditava que os objetos do nosso dia a dia deviam ser bonitos, deviam ser icónicos e marcantes, e nesse sentido o espremedor acaba por ser um símbolo do design. O que é que nós sabemos? Sabemos que as interfaces que nós desenhamos devem ser bonitas, mas ao mesmo tempo facilitar o utilizador. E nesse sentido, se nós olharmos para um espremedor do nosso dia a dia, ele acaba por cumprir a sua funcionalidade melhor, apesar de não ser um objeto tão apelativo e tão marcante. Pronto, deixo aqui um bocadinho esta reflexão. Outro dos exemplos que trouxemos a seguir para pensarmos são as portas. Muitas vezes nós deparamos-nos com portas que têm uma legenda para empurrarmos ou puxarmos. E para Don Norman, que é também um dos fundadores do UX UI Design, as portas que precisam de instruções são exemplo de um mau design. E nesse sentido,
as portas de emergência, que é este segundo exemplo que vamos mostrar. Neste caso, temos a sinalética de emergência a acompanhar, mas se não tivéssemos, a porta é autoexplicativa, ou seja, nós conseguimos perceber qual é o sentido em que devemos abrir a porta. Basicamente podemos dizer que quando nós desenhamos uma aplicação, um site, uma interface, um produto, isto é transversal, nós devemos desenhar elementos que não gerem dúvidas, que sejam transparentes de alguma forma, e isso vai-nos então trazer aqui ao conceito a seguir, que tem que ver com a atitude do UX designer. Leva-nos então para este conceito central do Human-Centered Design, em que o nosso ponto de partida é então entendermos o nosso utilizador, termos empatia, perguntando, ouvindo, observando, fazendo perguntas, fazendo entrevistas, a melhoria contínua, no sentido de podermos errar e ajustar, portanto é um processo contínuo, e também um sentido de simplicidade. A simplicidade é importante para nós conseguirmos criar interfaces em que reduzimos a carga cognitiva. Nós sabemos que ecrãs com excesso de informação prejudicam a leitura por parte do utilizador. E deixo aqui também um exemplo de arquitetura que contém também este conceito do Mies van der Rohe, em que menos é mais. A sua arquitetura acaba por ter uma estética transparente, em que nós vemos a estrutura, os pilares, a base do edifício e, portanto, esta simplicidade que nós também tentamos trazer para as nossas aplicações, os nossos websites, com soluções simples, chegar aos nossos utilizadores. Devemos também saber que é importante ir dando retorno ou seja, quando irmos comunicando com o utilizador. Por exemplo, quando nós tiramos uma fotografia com os nossos telemóveis, ouvimos um som, isto é um tipo de feedback. E também saber que todos nós cometemos erros e o design deve também prevenir esses erros, permitindo ao utilizador recuperar. Chegamos aqui então ao nosso processo de design thinking. Esta é a estrutura de trabalho para equipas multidisciplinares. Importante, aquilo que nós fazemos primeiro é empatizar, entender o utilizador, através da observação, através de entrevistas e perguntas. Depois passamos para define, criar uma persona, ou seja, criar uma persona com os traços do nosso utilizador-alvo. Ideate, criar soluções. E rapidamente passar à prototipagem. Isto significa desenharmos esboços e criarmos wireframes de baixa fidelidade. Porquê de baixa fidelidade? Para que rapidamente consigamos testar e recolher feedback real com utilizadores através de testes de usabilidade. É importante dizer que este processo é um processo em que nós devemos navegar através dos diferentes passos, voltar atrás, tal como eu disse anteriormente, errar e ajustar, e portanto é um processo que valoriza o erro na aprendizagem, valoriza o protótipo. No nosso dia a dia, nós às vezes não temos a possibilidade de fazer testes, nem sempre nos nossos projetos temos a possibilidade de fazer testes de usabilidade, então aquilo que nós tentamos fazer é fazer o máximo de perguntas às áreas de negócio, que acabam por representar também o utilizador final, e muitas vezes também perguntamos e debatemos sobre soluções com os nossos colegas de outras áreas, sejam elas a área funcional, o web development, porque os inputs são valiosos, a resposta
não estará no designer, mas sim neste trabalho de investigação. Pronto, aqui um bocadinho sobre a organização visual de ideias e o processo de trabalho. Rapidamente costumo agarrar no meu caderno A5, fazer alguns esboços, testar rapidamente ideias e depois disso passamos para os Low Fidelity Wireframes, ou seja, são mockups que não têm ainda cores ou o branding. Isso faz com que nas discussões com as áreas nós consigamos focar-nos mais no user flow, na estrutura, sem nos debatermos sobre detalhes de design. E portanto conseguimos focar-nos mais na jornada do utilizador e na organização e hierarquia. Aqui deixo-vos dois recursos. O Miro provavelmente será mais utilizado enquanto whiteboard para uma equipa partilhar ideias, e o Balsamic também como recurso para criar wireframes, lá está, com este sentido neutro, para visualizar a estrutura e o user flow. Bom, partindo aqui para os princípios de usabilidade. Um bom design, ele requer a usabilidade. Então, nós vamos focar aqui como utilizar no nosso dia a dia. Tem alguns termos, tem alguns termos do que é a usabilidade, alguns termos técnicos, como, por exemplo, da ISO, que é uma organização que desenvolve e publica normas de qualidade em diferentes setores, inclusive o digital. Ela diz que a usabilidade é uma eficiência, eficácia e satisfação com a qual os diferentes públicos do produto alcançam objetivos em um determinado ambiente. Também temos aqui uma fala do Jacob Nielsen, que a Catarina também já citou anteriormente, que diz: usabilidade é um atributo de qualidade para avaliar a facilidade do uso de uma interface. A palavra usabilidade também se refere a métodos para melhorar a facilidade de um uso durante o processo de design. Ou seja, o que é a usabilidade? Usabilidade é igual a facilidade. Então, suponhamos que vocês estiveram durante todo o dia preenchendo algumas colunas, tabelas no Excel. E vocês gostariam de deletar uma linha em específico. E clicam ali em um ícone que se refere a um ícone de lixeira. E aparece esse pop-up com a seguinte frase: tenha certeza que quer cancelar e perder todo o seu trabalho? E os únicos dois botões são OK e cancelar. Percebe aqui que não é óbvio para o utilizador se ele clicar em cancelar, ele cancela a ação, né? Ele fala, OK, eu não quero cancelar e perder todo o meu trabalho. Eu gostaria de perder só, cancelar e deletar só essa linha em específico. Ou ele clica em cancelar, percebe a ação e volta atrás e cancela a ação em si. E os botões aqui não estão muito claros, não traz uma clareza para o utilizador que ação ele deve tomar. OK, devo seguir, OK, gostaria de voltar atrás e cancelar a ação. Então, aqui nós vemos que um produto usável é um produto intuitivo, ele permite que os usuários completem os seus objetivos sem frustração, sem dúvida, que nada mais é do que a experiência do utilizador. E como nós podemos fazer, né? Como nós podemos aplicar esses princípios de usabilidade no nosso dia a dia? Jacob Nielsen foi o responsável pela criação de 10 desses princípios de usabilidade, também conhecidos como heurísticas de Nielsen. Recomendo que vocês tiverem interesse, pesquisem as 10. Eles são conjuntos de diretrizes para avaliar a usabilidade de interface de usuário. É um guia para nós, designers, que em muitas ocasiões não temos a oportunidade de fazer grandes testes e nos basear nos princípios de usabilidade, trazem aqui uma base para que conseguimos garantir que os usuários, os clientes daquele produto, eles tenham uma experiência positiva, uma experiência de completar e atingir os objetivos sem frustração.
Trouxe aqui um exemplo prático, que é o do Uber. Eu vou aqui destacar uns 3 princípios básicos da usabilidade. O primeiro deles é a visibilidade dos status do sistema. O que ela quer dizer? Quer dizer que o usuário ele precisa saber o que está acontecendo no seu produto. Se no caso ele for digital, que seja com feedbacks, mudanças de botão, toda a ação do utilizador exige uma resposta. No caso, o Uber ele faz isso muito bem com as notificações, por exemplo. Desde o momento em que o cliente marca uma corrida, logo em seguida você recebe a notificação se o seu motorista está encontrando o seu motorista, se já encontrou, se ele está chegando, em quanto tempo para concluir todo o destino, o caminho. Ele mantém o seu utilizador constantemente atualizado e não gera dúvidas se a aplicação está ou não a funcionar, né? Não deixa a dúvida para o cliente de que será que está a funcionar ou será que eu deveria ir para outra aplicação? O Uber mantém os clientes, os utilizadores constantemente atualizados, cumprindo esse princípio de usabilidade. O segundo princípio de usabilidade que o Uber cumpre muito bem é a correspondência entre o sistema e o mundo real, que nada mais é do que usar uma linguagem e conceitos familiares aos usuários. É importante aqui saber quem são os utilizadores daquela plataforma. São utilizadores jovens, velhos, homens, mulheres, são pessoas que possuem uma super habilidade com tecnologia, pessoas que não possuem tanta habilidade com tecnologia. O Uber aqui ele tem um público vasto, por isso aqui ele não deixa lacunas. Ele reforça muito bem, não só com o que está escrito, que é o X-Writing, mas também com a iconografia, as ilustrações, as imagens, né? Por exemplo, na parte de cima, onde tem um input de localização, não está escrito só localização, para deixar a dúvida do utilizador: localização de quê? A localização minha atual ou a localização do destino final? Ele realmente deixa muito bem claro aqui para onde. Ou, por exemplo, no footer, né, nesse menu inferior, ele aqui tendo a clientela muito vasta, ele utiliza as labels, né? Então tá ali escrito cada uma das categorias do menu, mas também utiliza a iconografia padrão de muitos aplicativos. Ele poderia aqui utilizar, nesse caso, todos os ícones de carros, por exemplo, fazer mais pessoal. Mas aqui ele mantém familiarizado a linguagem da iconografia. Então, nós já sabemos que o ícone de casa, geralmente é a homepage, isso tem muitos aplicativos como Instagram, Facebook, muitos outros. Ou, por exemplo, o ícone da pessoa, né, do bonequinho, geralmente remete a o perfil, a conta. Então, o utilizador ele já vê e reconhece que ali é que vai ter alguma informação pessoal. E, por último, o terceiro exemplo que queria mostrar para vocês é o controle e liberdade do usuário. Ele dá uma liberdade para que o utilizador ele consiga sair de situações, né? Ele não é obrigado a ir até o final, concluir todo o passo. Ele pode cancelar, né, a qualquer momento. Nesse caso, trouxe aqui o exemplo do Uber, que dá a oportunidade das pessoas que se sentem de alguma forma inseguras ligar para a emergência. E conseguem perceber aqui no GIF o primeiro exemplo, né, da visibilidade do status do sistema. O botão de discar, ele se carrega, então a cor muda e o botão se completa com o tempo, ou seja, garantindo ali que o utilizador saiba que está acontecendo uma ação. Agora, também cumprindo esse terceiro exemplo, né, do controle de liberdade do sistema, controle de liberdade do usuário, aparece um pop-up confirmando se o utilizador realmente gostaria de finalizar essa ação e ligar, ou ele gostaria de voltar atrás e simplesmente cancelar. Ele também faz isso com cancelar corridas, deliveries, corridas agendadas, sempre dando essa oportunidade do usuário voltar atrás.
Passando aqui para um exemplo, para um pequeno exercício prático, eu gostava que pudéssemos refletir em conjunto sobre os elementos que compõem, por exemplo, este ecrã, que é a interface da homepage de uma aplicação financeira, de gestão das nossas contas. Não é bem este termo, se calhar não foi o melhor aplicado. Eu queria perguntar o que é que vocês acham que acontece se eu clicar ao centro no menu inferior, no logotipo da caixa? Se quiserem, podem responder ou então deixar no chat. Depois, queria perguntar, neste caso, o cliente tem duas contas e neste card superior, que se refere que diz conta extrato e depois tem o número da conta, como é que o utilizador poderia identificar cada uma das suas contas? E por último, perguntar o que é que vocês acham que acontece quando eu clico na seta voltada para baixo, no drop-down, o que é que poderia acontecer? Se quiserem responder já, ou então eu depois vejo aqui as respostas no chat. Eu não vou responder porque eu utilizo esta aplicação e eu sei o que é que vai acontecer. Mas É pesado. pronto, esta aqui eu não vou participar por causa disso. Sim, mas depois, Eu posso responder? sim, Tá. diz, José. Então, eu acho que o ícone que está embaixo é para enviar mensagem. Pela forma que ele tem, aparentemente para uma mensagem. Ou seja, um contato. Certo. E depois a seta para baixo, acho que é para listar as outras contas do usuário. É isso que eu acho. Ok. E o cliente, só a outra pergunta, que é: o cliente tem duas contas, como é que ele pode alternar entre as duas e identificá-las? Ou seja, neste caso, como é que eu poderia, sabendo que tenho aqui duas contas, não é? Com a caixa, como é que eu posso ver os movimentos de uma e da outra e alternar de forma simples, É com um slide para a direita, certo? esquerda. Uhum. É por E causa do ícone, não é? Que está embaixo da conta. certo. Obrigada, José. Vejo que está aqui meio uma outra resposta no chat do Frederico, que nos diz que se eu clicar no centro, no menu inferior, devo aceder à área de cliente, em que tem a página com os vários links. No ícone das áreas de cliente dá para mudar as contas e diz que também, quando se clica na seta abaixo, mostra os diversos cartões. A Isa vai aqui mostrar efetivamente o que é que acontece. A Sara também já sabe o que é que acontece, já nos disse. Então, quando eu clico no logotipo da caixa, efetivamente o desenho de uma mensagem já pressupunha aqui uma comunicação. No entanto, e apesar de tudo, ele não é absolutamente claro em relação ao que vai acontecer a seguir. Aqui nós temos o acesso ao assistente virtual, mas quando eu faço este clique, eu não consigo antecipar de forma óbvia que vou aceder ao assistente virtual. Se puderes só voltar atrás, Isa, só para mostrar aqui. Por outro lado, se nós olharmos para os outros elementos do ícone e do menu, eu tenho um ícone e uma label, e neste caso não existe margem para dúvidas. Podemos dizer que de alguma forma responde melhor àquilo que seria um bom UX UI design. Tanto que podemos ver aqui até ver pelas respostas, mensagem, ir para a área de cliente, ou seja, não é perfeitamente óbvio o que vai acontecer. Depois, efetivamente,
para alternar entre as duas contas, eu posso utilizar o slider e também posso utilizar o drop-down, é verdade. No entanto, um dos desafios, e posso depois perguntar também aqui à Sara se sente este desafio, é que como é que eu consigo diferenciar as duas contas? Através do número todo? Quer dizer, será que o utilizador não podia ter aqui a possibilidade de nomear estas duas contas para se tornar mais rapidamente, mais fácil de identificar? Deixo aqui também esta pergunta para reflexão. E em certa parte, tendo a opção do slide e do drop-down, pergunto também se não se torna aqui redundante a seleção entre, ou seja, a navegação entre as duas contas. Nós podemos sempre ir refletindo sobre estas questões e são casos práticos que muitas vezes nos fazem chegar às melhores soluções. Agora, não sei, Sara, se queres partilhar aqui um bocadinho a tua experiência, só para também sabermos. Nós estamos ouvindo, Sara. Já conseguem ouvir? Sim. Foi o microfone que mudou. Estava a dizer que em relação a renomear as contas eu concordo, porque acho que é um desafio quando temos contas do mesmo tipo, ou se sabe o fim do número ou alguma coisa de cor, ou é muito difícil identificarmos a conta que queremos selecionar. Essa concordo perfeitamente. Em relação ao termos a listagem das contas pela drop-down e pelo slider, eu percebo, eu concordo que seja um bocadinho redundante, mas eu percebo, porque se nós tivermos muitas contas, o slide obriga-nos a estar ali a ir até ao fim. Imaginando que temos 10 contas, e é a 10ª que eu quero selecionar. Ao clicar aqui na listagem, eu consigo ir diretamente lá porque tenho logo todas as opções disponíveis e é mais simples para o utilizador de selecionar. Certo, certo. Pronto, só também para dar aqui, para vos dar aqui um bocadinho do que acontece no nosso dia a dia, muitas vezes é este tipo de debate. Nós levantamos algumas questões, tentamos ir tentando perceber como é que os outros utilizadores vão experienciando estes detalhes e recolhendo um número grande de observações, tentamos chegar à melhor solução. Depois, se quiseres passar para o segundo exercício. Só um reforço, que esse reconhecimento dos ícones, principalmente do footer, né, desses ícones aqui de baixo, ele reforça o 6º requisito dos princípios de usabilidade, que é o reconhecimento através da memória, né? Ele não exige que o seu usuário, pronto, ele mantenha a informação, a linguagem, a iconografia, de fato como ele conhece, né? Apesar de nós termos aqui um símbolo que remete a um chat, será que todos os usuários que utilizam a conta sabem que ali é onde eles acessam o assistente virtual da Caixa? É uma questão a se pensar. Aqui, passando um bocadinho também a uma área do UX UI que específica, que é o UX Writing, pensarmos também como é que podemos escrever, muitas vezes integrando a abordagem da marca e pensando também no tom. Neste caso, eu pedia-vos que escrevessem uma mensagem de erro, muito simples, apenas com um tom. Neste caso será um tom empático, e a informação a comunicar seria: o utilizador quer entrar na sua conta, inserindo e-mail e palavra-passe, inseriu uma palavra-passe incorreta. Qual é que deveria ser a nossa abordagem? O que é que vocês diriam rapidamente ao utilizador? E até a nível de interface, como é que vocês acham que isto poderia aparecer ao utilizador?
Se puderes passar aqui para o slide seguinte. Um dos exemplos que nós damos é a palavra passe inserida está incorreta. Se não se lembra, pode sempre recuperar a sua palavra passe. Aquilo que tentamos é que no momento em que existe um erro, tentar dar uma pista para o passo a seguir. E aí recuperamos também o nono princípio do Nielsen sobre a recuperação diante de um erro. Evitamos usar, por exemplo, eu vejo aqui que alguém partilhou ups, tentamos não usar este tipo de linguagem, sobretudo porque muitas vezes já é um momento frustrante para o utilizador e também porque tentamos ter sempre uma linguagem muito neutra em relação a este tipo de casos. Abordagem mais user-friendly, password incorreta. Abordagem mais segura, e-mail, password inválidos. Sim, eu percebo o que estão aqui a dizer em relação à abordagem mais segura, que é não dizer, não identificar logo à partida o que é que não correu bem. Mas neste caso em específico, esta validação seria feita apenas através da palavra passe, mas percebo a vossa questão. Era sobre isso que eu ia falar, Catarina. Tá bom, obrigado. Pois. Sim, eu percebo. Pronto, nós aqui estamos a focar mais no sentido em que a palavra passe inserida está incorreta, portanto, um tom neutro e ajudar ao próximo passo. Mas sim, se houvesse essa dupla validação, provavelmente as sugestões que vocês deram, por favor, insira o seu e-mail e palavra passe para aceder à sua conta, ou dados inválidos, portanto englobar os dois, tanto palavra passe como o e-mail, também poderiam ser uma solução. Bom, passando a seguir, então, como aplicar no dia a dia. Nós passamos aqui pelos princípios de usabilidade, né, como um guia do design. Penso aqui um ponto importante é que nós vimos que o design também tem a sua função, não é só sobre a estética, né? Tem uma técnica por trás. Os princípios de usabilidade é um ótimo exemplo disso. Ele mostra que é como as coisas deveriam ser para que os usuários eles possam utilizar as nossas aplicações das formas mais fácil, intuitiva, rápida, realmente dando a sensação de completar objetivos. Pense também que um ponto que pode ajudar no nosso dia a dia são os testes de usabilidade. Os testes de usabilidade com usuários reais, e frisando os reais, porque nós designers, às vezes até programadores que estão ali 100% no projeto, né? Nós não somos os usuários, não somos os usuários reais, porque fazemos toda a aplicação e acabamos enviesados, já sabemos como ela funciona. E não vemos as pequenas falhas que podem existir, os pontos de melhoria até. Então é importante fazer o teste de usabilidade com potenciais utilizadores. Não necessariamente uma pesquisa grande, se não tiver essa possibilidade, pode ser pessoas da nossa equipe, porém pessoas fora desse projeto, né? Pessoas realmente ali cruas para ver se eles conseguem cumprir ali alguns objetivos. O teste AB é um teste muito fácil e rápido de aplicar no dia a dia. Nada mais consiste do que duas opções, onde se avalia se qual das opções os utilizadores encontraram um botão determinado ou qual foi mais rápido de cumprir determinada função. Isso ajuda a alinhar qual as opções melhor, né, para desenvolver um determinado aplicativo. O feedback contínuo também dos utilizadores, nem que for uma carinha de feliz, uma carinha de triste, ou
uma caixa de texto para sugestões, 5 estrelas, qualquer coisa que nos deixe atualizados se o design de fato foi bem aplicado. Um teste etnográfico também é muito interessante, saber quando o utilizador, em que momento, quem é esse utilizador, né? Fazer ali a pesquisa da persona. Por exemplo, o Uber, eu pensei que ele fez isso muito bem com as notificações, porque ele percebeu que geralmente as pessoas que utilizam a aplicação do Uber, elas estão saindo de um local, se despedindo de alguém, pegando o elevador, descendo as escadas. Eu tenho muitas distrações, então as notificações do Uber não são aquelas feedbacks rápidos que aparecem em 3 segundos e logo somem. Elas de fato ficam ali no histórico, na aba de status, né? Ficam ali por um tempo, para que se o utilizador se distrair de alguma forma, ele mesmo assim consegue ver todo o histórico da corrida dele. E por último, mas não menos importante, pensar inclusivo. De novo, aqui um exemplo do Uber é justamente um carro de acessibilidade com, teoricamente, motoristas treinados, né? Com carros também que dê essa assistência para as pessoas que precisam. Não só para as pessoas com algum tipo de mobilidade reduzida, mas também mães com carrinhos, idosos, pronto, qualquer tipo de grau de dificuldade que você tem. No caso, o negócio geralmente pensa que a acessibilidade é um extra e que não necessariamente precisa aplicar em todos os projetos. Porém, a acessibilidade é um pilar do design. Ele significa garantir que o que nós criamos ele pode ser utilizado pelo maior número possível de pessoas, independente do grau de dificuldade. E para nos guiar, nós temos esse padrão internacional, que é a WCAG, que são as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web. Então, o que são elas? Elas servem como um guia para os designers e programadores garantirem que os sites, as aplicações, nesse caso os produtos digitais, eles possam ser usados por todos. É pensar nela como se fosse uma carta de condução. E para quem ela serve? Ela serve para todas as pessoas, né? Não necessariamente, pronto, para as pessoas talvez cegas, surdas, mas também para as pessoas que também não têm tanta facilidade com tecnologia e um aplicativo, alguma coisa do tipo, precisa ser acessível para todas as pessoas. E pronto, elas são constituídas por 4 princípios. O primeiro delas é que seja perceptível, ou seja, todos os componentes da interface do usuário e o conteúdo, ele deve ser apresentado de forma que os utilizadores consigam percebê-los por pelo menos um dos sentidos, como, por exemplo, um vídeo com ou sem legenda. Nesse caso, não só talvez para pessoas surdas, mas também perceber quem é o utilizador. São pessoas que utilizam na correria do dia a dia, talvez no transporte público, são mães, são mulheres, talvez com uma criança perto precisa diminuir o volume, então fica mais fácil de ler o conteúdo da legenda desse vídeo. Pelo menos um dos sentidos. Que também o design seja operável, então o usuário também precisa conseguir interagir com o site. Para isso é necessário evitar ações obrigatórias que não são possíveis de ser realizadas por todos os usuários, como uma pessoa que não utiliza o rato, mas sim o teclado. Que tipo de cor, o contraste que nós estamos dando para aquele botão, para que ele saiba que é ali onde ele se encontra. Ou um bom exemplo é uma assinatura digital no banco, né, digital, onde você precisa assinar o contrato e já é muito difícil fazer aquela assinatura com o dedo no touch para uma pessoa que não tem essa mobilidade, não é capaz de fazer isso. Ou tem muita dificuldade. Qual é a outra solução que nós estamos dando para ela? Uma foto com documento, talvez isso pode servir. Um vídeo concordando com os requisitos. Qual é a outra possibilidade que nós podemos dar para esse utilizador?
O terceiro princípio é que ele seja compreensível. O usuário ele deve ser capaz de compreendê-lo e utilizar a página com eficiência, não só reforçando o ponto de ser familiarizado, né, de usar uma linguagem que seja familiarizada com o cliente, com o utilizador, mas também que seja legível. Evitar fontes menores que 16 pixels, por exemplo, principalmente numa página com muito conteúdo, que exige muita leitura, talvez com muitos dados, muitos gráficos, muitas tabelas. Evitar fontes tão pequenas ou contrastes muito excessivos, para que seja o mais confortável possível dessa pessoa talvez trabalhar numa tela cheia de dados, cheia de informações, não fique no final do dia com dor de cabeça, com dor nos olhos. Pensar também por esse lado, né, que ela seja compreensível, como nós podemos ajudar com que o utilizador compreenda o conteúdo da nossa página. E por último, o quarto é que ele seja robusto, garantir que o conteúdo seja interpretado de forma clara por todos os dispositivos, inclusive os de tecnologia assistiva. Então, não importa se vai ser acessada essa aplicação nesse ano ou em 2050, o site ele precisa ser compatível com as tecnologias, pelo menos as mais utilizadas, né? As pessoas que utilizam um leitor de tela precisa ser compatível com essas aplicações. Então, o ponto aqui é não pensar nessas diretrizes de acessibilidade como um conjunto de regras rígidas, mas como um guia para guiar as experiências que incluem todos. Aplicar esses princípios para nós podermos garantir que nós fazemos o design realmente para todas as pessoas. Então aqui, depois no final, se quiserem colocar alguma questão ou debater algum tema, dar aqui alguma observação, fiquem à vontade. Em relação às nossas conclusões, chegamos aqui um bocadinho a debater a dicotomia do design entre a beleza e a funcionalidade. Chegamos à conclusão que o design deve encontrar esse equilíbrio entre a beleza e a função. A estética também é importante, mas a função, cumprir a função é essencial e deve guiar-nos. Qual é que é a mentalidade que nós devemos adotar no design e o design thinking? Aquilo que fizemos aqui, debater ideias, perceber como é que o outro interpreta um determinado elemento, e focar, resolver os problemas de forma criativa, testando, valorizando o erro em todo o processo. Bom, também passamos pelos princípios de usabilidade. Nós vimos que usabilidade é simplicidade, é consistência, né? Utilizar trazer os princípios de usabilidade no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Fazer os testes de usabilidade, ter sempre feedbacks, pelo menos o mais frequente possível, para nós termos ali a certeza de que o nosso design ele continua a funcionar. A mesma aplicação que foi feita há 2, 3, 5 anos atrás, ela continua ali a ter a função de dar a possibilidade do usuário cumprir os seus objetivos dentro da plataforma sem frustração. E claro, com isso também a acessibilidade, garantir que o seu design seja operado por todas as pessoas possíveis, né, com os seus diferentes desafios. Pronto, deixamos aqui também o nosso LinkedIn, caso todos queiram nos contatar, também enviar perguntas por lá. Estamos sempre disponíveis. E é isso. Obrigada. 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 Eu tenho só uma questão, se der. Era mais para perceber a vossa perspectiva, porque eu tenho um bocado de curiosidade nisso, que é, quando vocês fazem as vossas pesquisas para começarem um design de uma nova feature ou whatever, não sei, vocês costumam fazer pesquisas tipo de assim, produtos já conhecidos, ou seja, as vossas pesquisas para se inspirarem, ou como é que costumam fazer essa parte ali mais exploratória, inicial?
Essas pesquisas geralmente são os famosos benchmarks. Vimos bastante do concorrente. Quem é o concorrente? O que ele está fazendo, né? E também se é uma aplicação totalmente nova, acho que as pessoas se enquadram bem aí. O que você acha, Catarina? Sim, eu diria que essa fase de pesquisa de outras soluções é muito importante. Primeiro, assim, de um ponto de vista pessoal, eu tento também referenciar-me a aplicações que uso, que eu própria testo e uso como referência. Por exemplo, um, eh, para além disso, também vou estando atenta a alguns produtos que vão tendo um selo de excelência. Pronto. Também tentamos pesquisar às vezes alguns pequenos fluxos no Dribble. Eu posso deixar aqui no chat em que conseguimos pesquisar apenas alguns fluxos mais curtos que foram também desenvolvidos por outros designers e no fundo a ideia aqui não é copiar, mas estar atento àquilo que já foi feito e efetivamente há alturas em que podemos criar, há outras em que temos que reproduzir aquilo que já foi bem feito. Por exemplo, como a Isa estava a dizer, todos nós sabemos que um utilizador reconhece o ícone da homepage através do desenho de uma casa. Se calhar não faz sentido nós estarmos a redesenhar este ícone quando ele já existe e é reconhecível por todos assim. Portanto, o design às vezes também tende para o universal. É muito bom olharmos para as soluções já existentes, criar novas quando faz sentido. E repetir aquelas que sabemos que já estão a funcionar. Ver o que funciona, né? Repetir o que funciona. Ok, obrigada. Obrigada. Acho que há mais uma dúvida aqui do José. Sim, só uma pergunta. Parabéns pela charla, gostei muito. A minha pergunta é: vocês conhecem alguma ferramenta para fazer esboços simples, que não seja o Figma, por exemplo, alguma que seja muito simples? Sim, eu tinha deixado aqui estas duas. O Balsamic é uma ferramenta boa para criares wireframes low fidelity, em que tu depois até podes usar o fluxo para ser testado, ou seja, não tens branding, não tens design, mas tens o tal low fidelity wireframe. Pode ser um bom recurso. E vou deixar aqui no chat também o Dribble, que é o tal site onde alguns designers vão depositando algumas das suas criações, pequenos fluxos. Imaginem um fluxo de login, por exemplo, estou aqui a divagar. Mas também pode ser um sítio onde vocês possam pesquisar algumas coisas. Obrigado. Obrigado. Queria agradecer também a participação de todos, as intervenções de todos. Temos aqui uma última pergunta. Não sei se vou conseguir responder-te para já. Acho que é uma reflexão que ainda tenho que fazer. Isa, não sei se tens assim alguma resposta. No UX. É uma boa pergunta. Eu sei que o Figma já tem aqui enquadrado algumas funcionalidades para contribuir para o UX UI, mas eu ainda não explorei completamente. Acho que também é recente. O Figma, o Figma colocou ali a inteligência artificial principalmente para gerar componentes básicos, né, como o menu inferior, inputs, também para ajudar a deixar mais prático quando se tem um fluxo muito grande de telas, ele copia, renomia e faz isso de uma maneira muito mais rápida do que sem um design, principalmente se não for o componente, se for criar todo o componente do zero. Então, acho que o Figma tem ajudado ali bastante com isso. E, de modo geral, a AI, do meu ponto de vista, tem ajudado ali a
explorar outras soluções, né? Soluções talvez não muito óbvias, e isso é bom. Talvez explicar para qualquer inteligência artificial, Gemini, ChatGPT, qualquer uma, um fluxo de trabalho, e ele sempre dá sugestões, geralmente sugestões fora do óbvio, também algumas óbvias, porém, acho que nenhuma delas substitui também o feedback do utilizador real. Um feedback de qualquer potencial utilizador. Sabem que é um homem de meia idade, pergunta para qualquer pessoa que não esteja no projeto, um homem de meia idade, você consegue ver, visualizar essa função? Porque muitas vezes, pronto, a gente quer sair do óbvio, fazer uma coisa totalmente diferente, mas na prática, talvez o utilizador não consegue seguir essa rapidez da inteligência artificial. Então, ajuda, porém é sempre bom um feedback. Um teste de usabilidade também. Não sei se eu respondi. E não vos ajuda com os copies também? Por exemplo, esta parte aqui este exercício que nós fizemos. Não vos ajuda? Pois, eu acho que isso é uma coisa, acho que é uma capacidade boa disso, aproveitar essas sugestões. Também porque muitas vezes temos estruturas modulares repetitivas, não é? E nesse aspecto pode nos ajudar, efetivamente. Mas eu acho que aqui no UX UI também tem, como nós estávamos a referir a questão das personas e como estamos sempre a falar de um utilizador-alvo com determinadas características, esta investigação é sempre muito importante. Ou seja, a AI até nos pode ajudar na parte da interface, a desenhar, mas creio que a parte anterior da investigação e de empatizar aquele primeiro ponto, existe sempre um trabalho a ser feito pelo ser humano. Acho que também isso é importante compartilhar com a AI, se for para auxiliar no copy, para que ele tenha noção de quem é o público, né? Que ele faz ali um texto genérico e, ok, o público é super formal, ele trabalha num banco de dados X, precisa ser um texto claro, porém rápido, ou um texto muito detalhado. Pronto, é importante também ter uma noção de quem vai utilizar aquela aplicação, para que chegue no máximo possível, né, explorar o melhor possível da inteligência artificial, com base no real também. Então, muito obrigada a todos. A Isa também deixou aqui os nossos contactos. Se tiverem uma outra dúvida ou alguma discussão, ou pedir orientação aqui nestes recursos que nós vamos usando no dia a dia, porque acredito também para as vossas práticas também sejam importantes, tal como para nós temos que ter conhecimentos sobre web development, também é importante na construção das nossas interfaces. Para vocês também é importante ter recursos sobre o UX UI. E por isso, depois, se tiverem dúvidas, sintam-se à vontade para escrever. Ok? Obrigada a todos. Não se esqueça